Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, informando que 10 horas começa a venda de ingressos para o duelo diante do Flamengo, hein? O jogo lá no Rio de Janeiro, a venda de ingressos, obviamente, para visitante. Então, no site ingresso.flamengo.com.br. No site do Flamengo tem todas as informações, no Central da Toca também. Venda começando, 3.530 ingressos à disposição do torcedor do Cruzeiro. Flamengo que ontem jogou pela Copa Libertadores, venceu Estudiantes por 2-1 no Maracanã. Venda de ingressos para domingo, ainda muito bilhete à disposição do torcedor do Cruzeiro. Bora lá, galera. Domingo o Cruzeiro precisa do apoio do torcedor na arquibancada, ingresso.cruzeiro.com.br, para chegar aí na previsão de público de 42 mil, hein? Até agora o Cruzeiro nem divulgou o balanço de 30 mil ingressos vendidos, então o torcedor pode comprar aí com tranquilidade. Laranja superior e roxo superior, esses setores não serão abertos. Arbitragem para domingo definida, Lucas Paulo Torezin. Eu até falei que é um jovem árbitro, é porque o rosto dele não é tão conhecido assim, né? Mas tem 42 anos, ele é do Paraná e apita esse jogo. E na noite de ontem saiu o VAR. Será o Diego Pombo Lopes, ele que é da Bahia, já foi VAR em 2 jogos do Cruzeiro nesta Série A, contra o mesmo Red Bull Bragantino, jogo em Bragança Paulista, e também contra a equipe do Sport, aquela goleada do Cruzeiro, 4-0 na Ilha do Retiro, no Recife. Diego Pombo Lopes é o VAR, então, para domingo. Cruzeiro treina agora pela manhã na Toca da Raposa 2, penúltimo treinamento do técnico Leonardo Jardim. O Jardim está muito tranquilo, já falamos sobre isso, para definir o time. Tem a volta aí de Lucas Silva, que cumpriu suspensão. E vamos ver hoje neste penúltimo treinamento. Por falar em penúltimo treinamento, estaremos ao vivo da Toca na nossa live desta sexta, porque Fabrício Bruno será o nosso convidado, hein? Fabrício Bruno vai falar com a gente diretamente da Toca da Raposa 2 para trazermos aí todo o panorama do Cruzeiro e a grande fase que vive o nosso xerife, Fabrício Bruno. Já fica o convite para todo mundo. Sobre a Isabela, lateral que atua pela direita no time feminino, ela chega em Paris hoje porque já vai fazer os exames e assinar contrato com o Paris Saint-Germain. A negociação muito perto de ser concretizada, Cruzeiro recebendo aí 300 mil euros de compensação. A jogadora já até se despediu e os clubes devem oficializar isso no mais tardar neste final de semana, mas é fato que a Isabela, pelo menos agora, não joga mais com a camisa do Cruzeiro, venda perto então de ser oficializada. Aqui na Samuca TV, começando com a arbitragem, Lucas Paulo Torezin, ele é do Paraná, apita pela terceira vez um jogo do Cruzeiro no Brasileiro. Apitou no ano passado a derrota para o São Paulo por 2-0 e apitou neste ano a goleada sobre o Grêmio, no mês de julho, aquele placar de 4-1 no Mineirão. É um árbitro jovem e ele, então, o dono do apito, vamos ficar de olho aí na turma do VAR, a CBF ainda vai divulgar. Jogo no domingo, 8h30 da noite, Mineirão. A venda de ingressos ainda precisa melhorar muito, hein, para alcançar a previsão de público que está em ata neste momento. 42 mil torcedores é a previsão divulgada. Os portões serão abertos 5h30 da tarde. Vamos acompanhar. Pouco provável de se abrir mais setor, tá, pessoal? Tem aí o laranja superior fechado, o roxo superior fechado. Vendendo tudo que está disponível, chega aí neste público de 42 mil torcedores. Sei que o horário é bem complicado, mas é um jogo que o Cruzeiro precisa da Nação Azul para vencer o Red Bull Bragantino e seguir com esta grande campanha
pro Cruzeiro na sequência aí deste Campeonato Brasileiro. É o foco que o Cruzeiro tem sempre para disputar até quando chegar a época de jogar a semifinal da Copa do Brasil, os duelos diante da equipe do Corinthians. O Cruzeiro que teve 4 crias da Toca convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai disputar a Copa do Mundo. É agora no final do mês, vai até meados de outubro, no Chile. Os jogadores já se apresentam na próxima segunda-feira. E aí eles começam a preparação na Granja Comari. Goleiro Otávio, zagueiro Bruno Alves, volante Murilo Hickman e o meia Juan Gabriel. Ficou fora apenas o atacante Kaique Kenji. Os 5 aí vinham sendo chamados pelo técnico Ramon Menezes. O Kenji acaba ficando fora e os outros 4 vão representar o Cruzeiro na Copa do Mundo Sub-20. E tem ainda, claro, o Neisser Vidiarreal, que será jogador do Cruzeiro a partir de dezembro. Ele vai disputar a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção colombiana. O Cruzeiro treinou nesta quinta-feira com o mesmo panorama de ontem. Apenas o Fagner fazendo trabalhos específicos. Ainda não foi totalmente liberado para os treinos com bola. O restante, todo mundo no campo. Creio que a partir desta sexta-feira, o Leonardo Jardim aí começa a montar o time, mas não tendo nenhum problema. É o time que todo mundo sabe, ainda sem, imagino, uma titularidade para Kenny Arroyo e uma titularidade para Luiz Sinisterra. Jogadores que já comentamos aqui, precisam melhorar a condição física, principalmente o Sinisterra, que não atua em sequência há um bom tempo. Então o Cruzeiro vem trabalhando com muita cautela para que o Sinisterra possa ficar 100%. Fisicamente, ainda não tem esse quadro físico. Vai entrando aí aos poucos, ganhando cada vez mais minutos, o que é também muito importante. Para a gente fechar, o Cruzeiro pode fazer mais uma venda importante no futebol feminino. Informação que a gente trouxe mais cedo, dentro das primeiras do dia. A Isabela, lateral que atua pela direita, 300 mil euros é a proposta do Paris Saint-Germain. Os clubes estão aí finalizando detalhes para que o martelo seja batido. Tem um tempo curto, que é esta sexta-feira, que é quando fecha a janela. Mas é uma negociação que tende a ser concretizada. O Cruzeiro passou aí a ficar na vitrine do futebol feminino, jogadoras se destacando e, por isso, recebendo boas propostas, 300 mil euros. Ela tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem e, por isso, deve vir esta compensação. Vamos aguardar nesta sexta-feira se o martelo será batido ou não. É uma tendência da venda ser concluída, mas temos que aguardar as últimas etapas. Antes de seguirmos com mais uma notícia que vai mexer com os bastidores do futebol brasileiro, se você é apaixonado pelo Cruzeiro e não quer perder nenhuma novidade sobre o cabuloso, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente o cenário da próxima janela de transferências, e ninguém quer ficar de fora desse assunto que está prestes a explodir no mundo da bola. Agora vamos continuar com a notícia. O clima é de muita expectativa entre os torcedores, principalmente porque nos últimos meses o mercado tem mostrado movimentações intensas envolvendo grandes nomes do futebol nacional. A cada semana, surgem informações de clubes que estão planejando reforçar seus elencos, e os olhares estão sempre voltados para jogadores que conseguem decidir partidas, que têm o poder de desequilibrar dentro de campo e que podem carregar uma equipe nas costas em jogos de pressão. É justamente dentro desse contexto que começa a surgir uma história capaz de chamar a atenção de todo torcedor brasileiro, mas principalmente dos cruzeirenses que já sabem que Pedro Lourenço está disposto a abrir os cofres em busca de grandes estrelas. É impossível falar de futebol brasileiro atualmente
sem destacar como alguns jogadores têm conseguido elevar o nível do espetáculo. Em meio a tantas partidas acirradas, a Libertadores continua sendo palco para atuações memoráveis e nomes que se consolidam como protagonistas. O que vem sendo visto nos gramados não é apenas talento, mas também consistência e poder de decisão, algo raro em um cenário tão competitivo. E é justamente nesse ponto que entramos em uma trama que pode mexer profundamente com os bastidores da Toca da Raposa, mas que ainda precisa ser contada passo a passo para você entender a dimensão dessa possível reviravolta. O protagonista dessa história atende pelo nome de Vitor Roque, atacante jovem, promissor e ao mesmo tempo já consolidado como uma realidade do futebol sul-americano. Atualmente no Palmeiras, o jogador vive uma fase espetacular, marcando gols decisivos e deixando sua marca em jogos de extrema importância, como na vitória sobre o poderoso River Plate na Copa Libertadores. Essa atuação não passou despercebida e colocou Vitor Roque definitivamente no radar não só dos torcedores brasileiros, mas também de clubes que sempre buscam novos talentos para brilhar no exterior. O investimento feito pelo Palmeiras para contar com Vitor Roque já demonstra o tamanho da aposta no atacante. O Barcelona desembolsou nada menos que 25 milhões de euros, o equivalente a cerca de 134 milhões. 134 milhões de reais, para garantir os direitos do jogador, e isso o transformou em um dos maiores investimentos do futebol brasileiro. A diretoria alviverde entende o peso dessa negociação e por isso trata o atleta como uma das peças centrais do elenco, fundamental para buscar títulos importantes e manter a equipe em evidência dentro e fora de campo. Mesmo com esse cenário, não é segredo para ninguém que a Europa segue observando de perto o desempenho de Vitor Roque. Diversos clubes já demonstraram interesse e até mesmo sondagens foram feitas, mas, de acordo com as informações de bastidores, nenhuma proposta concreta chegou até agora. Essa situação dá uma certa tranquilidade ao Palmeiras, que não sente a necessidade imediata de negociar o atleta e acredita que pode contar com ele por mais tempo. Porém, o que poucos esperavam era a entrada em cena de um rival direto do futebol brasileiro, que pode mudar completamente o panorama dessa história. E é aqui que o Cruzeiro aparece como um personagem capaz de transformar a novela em um verdadeiro espetáculo. Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, tem mostrado disposição em recolocar o clube entre os protagonistas do cenário nacional, e para isso não tem medido esforços nem recursos. Com uma gestão ambiciosa e organizada, o Cruzeiro já surpreendeu o mercado com algumas contratações de peso, mas o que se desenha agora é algo ainda maior, algo que poderia provocar impacto imediato e transformar o ataque celeste em um dos mais temidos do país. O interesse do Cruzeiro em Vitor Roque surge em um momento estratégico, justamente quando a equipe se prepara para uma temporada que promete ser intensa. Leonardo Jardim, técnico da Raposa, já deixou claro que deseja um elenco competitivo e com alternativas ofensivas de alto nível para enfrentar a maratona de jogos da Série A, da Copa do Brasil e até mesmo de competições internacionais, caso a equipe conquiste a vaga. E ter um atacante com as características de Vitor Roque seria um verdadeiro salto de qualidade. A grande questão é que, apesar do contrato milionário e da força do Palmeiras, o futebol brasileiro vive uma realidade em que tudo pode acontecer em uma janela de transferências. A próxima abertura, em janeiro, promete ser quente e cheia de movimentações inesperadas. O Cruzeiro, com o poder financeiro de Pedro Lourenço, não esconde que pretende trazer pelo menos um grande nome de impacto internacional ou nacional, e Vitor Roque está no radar como prioridade absoluta. O que torna a situação ainda mais interessante é a relação do jogador com o futebol mineiro.
Vitor Roque iniciou sua trajetória profissional justamente em Minas Gerais, defendendo o América antes de despontar no Atlético Paranaense. Esse vínculo afetivo com o Estado poderia pesar em uma eventual negociação e tornaria ainda mais especial a chegada dele à Toca da Raposa, já que a torcida celeste poderia abraçar rapidamente o atacante como um ídolo em potencial. Outro ponto crucial é que, mesmo com toda a valorização de mercado, Pedro Lourenço já demonstrou em outras oportunidades que não tem medo de investir alto quando acredita no retorno esportivo e também na valorização patrimonial do jogador. Se for necessário disputar uma negociação milionária, o Cruzeiro tem capacidade de entrar na briga e não deixar que o atleta fique restrito apenas ao radar europeu ou palmeirense. Isso coloca o Cabuloso como um concorrente real, que pode surpreender e mudar o rumo dessa história. É importante lembrar que quando se fala de Vitor Roque, não se trata apenas de gols. Estamos falando de intensidade, de entrega em campo, de um jogador que consegue se adaptar a diferentes funções ofensivas e que, mesmo muito jovem, já demonstra maturidade para decidir partidas sob pressão. Essa versatilidade é exatamente o que Leonardo Jardim busca para potencializar o ataque cruzeirense, que hoje já conta com bons nomes, mas carece de um protagonista do tamanho que Vitor Roque pode oferecer. Nos bastidores, a movimentação começa a ganhar força, e a expectativa é de que as próximas semanas sejam fundamentais para entender até onde o Cruzeiro está disposto a avançar. A diretoria alviverde mantém sua postura de tranquilidade, mas sabe que uma investida milionária pode mudar completamente a situação. E é nesse equilíbrio entre a paciência do Palmeiras e a ambição do Cruzeiro que nasce uma das maiores histórias da temporada, capaz de prender a atenção de todo torcedor. Não há como negar que a simples possibilidade de ver Vitor Roque com a camisa do Cruzeiro já provoca um misto de euforia e ansiedade na torcida celeste. A ideia de contar com um atacante jovem, decisivo e que já conquistou espaço no cenário sul-americano é um sonho que poderia se transformar em realidade graças ao novo momento financeiro e estrutural vivido pelo clube. Isso também serviria como uma resposta direta ao mercado, mostrando que o Cruzeiro voltou para brigar com os maiores. Além disso, a presença de um jogador desse porte aumentaria ainda mais o poder de atração da Raposa no mercado. Outros atletas de peso poderiam enxergar no projeto de Pedro Lourenço a seriedade necessária para investir suas carreiras, transformando o Cruzeiro em um dos destinos mais desejados do futebol brasileiro. A chegada de Vitor Roque não seria apenas uma contratação, mas um marco de virada na história recente do clube, que busca recuperar o protagonismo perdido ao longo dos últimos anos. O torcedor cruzeirense já começa a imaginar como seria ver Vitor Roque ao lado de outros talentos do elenco, compondo um ataque capaz de amedrontar qualquer defesa. A perspectiva de contar com essa força ofensiva cria um clima de otimismo e gera expectativa por um futuro de conquistas. A Libertadores, que hoje parece distante, poderia se tornar uma realidade palpável, e a Série A passaria a ser disputada com muito mais confiança. Em um cenário onde cada detalhe pode fazer diferença, a próxima janela de transferências surge como o momento-chave para definir o destino de Vitor Roque. Enquanto o Palmeiras confia em sua posição sólida, o Cruzeiro se prepara para agir de forma cirúrgica e surpreendente. A batalha por esse atacante não será simples, mas promete ser uma das mais emocionantes do mercado, capaz de mexer com os nervos dos torcedores de ambos os lados. Agora, a grande questão que fica no ar é: você acredita que Pedro Lourenço deve realmente investir pesado e trazer Vitor Roque para vestir a camisa do Cruzeiro? Ou o atacante ainda deve seguir sua trajetória no Palmeiras antes de pensar em novos ares? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, inscreva-se no canal
Ative as notificações e não se esqueça de deixar o seu like. Porque essa novela do mercado está apenas começando e o que vem por aí pode mudar a história do Cabuloso para sempre.